Boa noite a todos e todas. Meu nome é Matheus, eu sou psiquiatra formado pela Universidade Federal da Bahia. Trabalho com dependência química há cerca de 7 anos, que eu sou psiquiatra do CAPS-AD Gregório de Matos, na UFBA. E aqui na ULIST eu faço parte do Núcleo de Infância e Adolescência. Então é uma coisa meio estratégica, né? A gente faz uma certa interlocução aqui de saberes, porque a gente sabe que a adolescência também é um momento muito delicado. A gente sabe que muitos problemas de saúde mental começam na adolescência e quanto mais cedo as pessoas iniciam o uso de substâncias psicoativas, maior a chance, os estudos mostram, de que elas venham a desenvolver quadros de dependência na vida adulta. Eu tenho muita satisfação de estar falando sobre esse tema aqui, porque vocês vão ver mais adiante que esse tema também foi alvo de estudo meu, particularmente. Eu concluí esse ano um mestrado em saúde coletiva e eu trabalhei justamente com jovens em uso de drogas ilícitas. E alguns dos achados do meu trabalho tão detalhados nessa apresentação de hoje, que a gente vai falar sobre o tema que eu escolhi estudar, que é sobre o tratamento medicamentoso. E em dependência química, né, a gente falando desse tema, é muito interessante a gente pensar no medicamento, porque a dependência química, nós estamos falando da dependência a uma substância, né, uma droga, né? E os medicamentos são drogas também. E essa citação é atribuída a Paracelso, sola dosis facit venenum, que a gente pode traduzir como o que faz o veneno é a dose. Só a dose faz o veneno. Basicamente, isso significa que o que diferencia um tratamento de um veneno, né, o que diferencia uma coisa nociva de um medicamento, muitas vezes é só a quantidade, a forma como é usado, né? Então a gente não pode esquecer, ali um pouquinho mais claro, vocês estão vendo o símbolo da medicina, né, que é Esculápio, o deus da medicina é uma cobra, né? E aí, porque a atribuição que a gente faz da cobra, do remédio, o veneno, né? E mostrando que é um tema, essa coisa da droga e do medicamento, que a gente pode pender tanto para um lado quanto para o outro. E eu sempre me interessei muito em estudar essas dicotomias, esses paradoxos, assim. Eu acho que é isso que me atraiu para esse tema. Então a gente está falando sobre drogas e medicamentos, mas como é que a gente define o que é uma droga? Como é que a gente define o que é um medicamento, né? Na nossa cultura, o termo droga, ele é muito facilmente revestido de uma conotação negativa. Então, a gente imediatamente associa a droga àquelas campanhas que o governo faz, né, para os jovens não usarem drogas, para você não usar droga, porque droga é ruim, né? A gente também tem que se lembrar que drogas pode também se referir às drogas que a gente compra na farmácia, né, que o álcool é uma droga também, que dipirona é uma droga. Então, mas assim, os termos eles não são usados por acaso, né? Então é muito comum a gente falar, fulano está usando drogas. A gente já sabe mais ou menos que não é qualquer droga que ele está usando. Aqui a gente está falando de uma classe específica de drogas, né? Drogas psicoativas, talvez. Drogas que têm um potencial de abuso, que tem um potencial de levar a uma dependência, por exemplo, né? Então, esse termo ele pende mais para uma conotação negativa. O termo medicamento, não, né? Muitas vezes a gente está falando da mesma substância, né? Então, por exemplo, o canabidiol. Alguém já ouviu falar do canabidiol? O canabidiol é um canabinoide. É uma das substâncias que a planta da maconha produz e que faz parte do efeito que a pessoa que busca com o efeito da maconha, né, que aquele efeito recreativo. Só que o canabidiol também tem efeitos medicinais. Se o óleo for usado, por exemplo, para casos de glaucoma,
de epilepsia, como adjuvante para tratamento com quimioterapia. Então, o canabidiol é um medicamento se ele é separado do óleo, se ele é usado de uma forma supervisionada, né, medicamente prescrito, mas é uma droga se ele for usado de forma recreativa, se for fumado na forma da erva, da maconha, mas é a mesma substância. Se convencionou a referir fármaco. Fármaco é o princípio ativo, né? Aqui. A palavra fármacon, em grego, tanto significa remédio quanto significa veneno. Mas o uso moderno em farmácia é esse, é de se referir ao princípio ativo. Então, medicamento, a gente está falando de um fármaco, de uma droga, que é revestida de uma série de regulações, de uma série de significados, né? É uma substância que é revestida de um veículo, né? Aquela pílulazinha, a cápsula, para se transformar num tratamento. E tem todo um ritual de como você usar um medicamento. Ele vem numa cartelinha, alguns só se vendem com receita, ele fica guardado num armário especial. Então, todos esses símbolos, eles revestem essa substância para tirar essa substância desse lugar de apenas droga e transformar em uma outra coisa, em um tratamento. Então, aqui é importante porque aqui a gente já está falando que muitas vezes o que confere o status de tratamento não é simplesmente a substância, não é simplesmente o efeito que ela causa, mas tudo isso que está ao redor dessa substância. Bom, é mais ou menos recente também a aplicação dos medicamentos em saúde mental. A gente, em psiquiatria, a gente passou por uma era das trevas muito longa, né, de que não se sabia o que fazer com o sofrimento mental das pessoas. A gente não tinha tratamento, não sabia. A gente se tentou um monte de coisa. Coisas que hoje em dia, se a gente lê, a gente fica chocado com os tipos de tratamento que já foram propostos em psiquiatria, né? A grande virada foi quando a psiquiatria começou, de certa forma, a incorporar uma dimensão também corporal, também física, que é o que a gente chama do início da psiquiatria biológica, ou início dos tratamentos biológicos em psiquiatria. Foi, por exemplo, na época em que a gente começou a perceber que pessoas que se tratavam que tinham convulsões, elas melhoravam dos sintomas mentais. E aí se desenvolveu a convulsoterapia, depois a eletroconvulsoterapia. Foi o protótipo dos tratamentos que a gente vem a usar hoje em dia. Ou seja, a gente começou a perceber que existe uma possibilidade de a gente lidar com o sofrimento mental, psíquico, através de um veículo físico ou químico. E é a base do tratamento medicamentoso hoje. Só que os medicamentos que se usam hoje em psiquiatria, eles só começaram a se desenvolver a partir da década de 50, no século passado. Isso é muito cedo, né? Comparando com o resto da medicina, a psiquiatria teve é como se todo mundo tivesse ido na largada e a psiquiatria demorou ainda um tempinho para começar a acompanhar. A gente, ao longo do século XX, fez isso. A gente foi meio que juntando o passo com o resto da medicina. E hoje a psiquiatria é muito difícil, não tem muita diferença do trabalho médico que é feito em psiquiatria com o de outras especialidades, se a gente pensar somente do ponto de vista da psicofarmacologia, né? Então, assim, a gente prescreve medicamentos, são medicamentos controlados, né? A pessoa não pode pegar com a mesma receita, a receita fica retida, às vezes é a receita azul, às vezes é a receita amarela, mas
faz parte agora do ritual da medicina como um todo. Isso é bom de muitas formas, mas isso tem algumas armadilhas aí que estão intrínsecas a esse fato, que eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente aqui está falando sobre um tema que é a dependência química, né? Esse termo, dependência, é um termo também recente, né? Porque esse fenômeno da dependência química também é conhecido por outros nomes, né? Como vício. Antigamente existia um capítulo das classificações de doença que eram os transtornos do caráter, né? E aí se incluía, por exemplo, o alcoolismo, como se fosse um desvio do caráter da pessoa ter um problema com o alcoolismo. À medida que foi mudando o entendimento, a gente vendo, caracterizando como um transtorno, a nomenclatura também vai mudando. E alguns termos a gente prefere porque tem menos conotação negativa, outros conotação. Alguns têm conotação, alguns são muito amplos, outros são mais específicos. Algumas pessoas falam de adicção, né, mas o termo traduzido mesmo é adição. Eu acho interessante porque ele abre um pouco o horizonte para a gente não pensar só na dependência a drogas, né, dependência química, mas também dependência, comportamentos dependentes ou aditivos. Então, o termo adição diz respeito a uma série de características que pode ser, sim, relacionado com uma droga, mas pode ser também relacionado com um comportamento, com alimentação, com jogo, com tecnologia. Então, aqui a gente está falando de um tipo específico de adição, que é a dependência química, a dependência a drogas. E aqui, essas características que eu coloquei é como os médicos, como nós psiquiatras, definimos o que é uma dependência. A gente define através desses 6 critérios, segundo a Classificação Internacional de Doença, né? Engraçado que nenhum desses critérios está usando todo dia, está bebendo todo dia, né? Não é exatamente a quantidade ou a frequência do uso da substância que determina se uma pessoa tem uma dependência ou não. É um fator importante, né? E esses fatores aí não são os únicos sintomas que acontecem na dependência e na adição, mas são o que a gente se baseia para poder fazer o diagnóstico. E mais tarde eu vou mostrar também que é como a gente se baseia até para pensar no tratamento e nos resultados que o tratamento pode dar. Então, uma das características é um desejo muito intenso pelo uso, que em alguns lugares a gente chama de fissura. A pessoa está fissurada. Vem uma vontade tão forte, tão intensa, que a pessoa não consegue se controlar. Vem um impulso muito grande pelo uso da substância. Essa é uma das características da adição. Compulsão é quando a pessoa... o início de um determinado comportamento determina o seu fim sem que a pessoa consiga modular ou controlar esse comportamento. Ou seja, aquela coisa, a primeira dose nunca é a última dose. A pessoa começa a usar a substância e somente aquele uso vai determinar um uso durante a noite toda, em grande quantidade, ou seja, não existe planejamento, não existe um controle da quantidade, não existe, a pessoa não consegue estabelecer o fim do uso. Isso a gente chama de compulsão. Tolerância é o que acontece quando, por uma exposição repetida a uma substância, os efeitos dela se tornam menos intensos. Seja porque o nosso corpo se especializou melhor em eliminar, metabolizar essas substâncias. A gente tem um órgão que é o fígado. O fígado ele se torna meio especialista. Se uma pessoa bebe muito, o fígado acaba se especializando em eliminar o álcool. Geralmente, o que acontece é que a perda do efeito leva a um aumento da quantidade que a pessoa usa daquela substância. Então, a tolerância anda muito junto com a coisa do uso repetido, compulsivo em maiores quantidades. Isso aí é um termo que eu pego emprestado de um psiquiatra que
que eu conheço, que foi muito influente também na minha formação, que é George Guzmão, que ele chama de redução do repertório social. A pessoa que tem uma dependência, uma substância, meio que não perde o interesse em outras coisas, não pensa muito em outras coisas. Tudo que a pessoa faz no dia a dia, no lazer, no cotidiano, gira em torno daquela substância. Então, aquele cara, ele vai almoçar sempre naquele restaurante porque é onde ele bebe todos os dias. Todas as pessoas, ele joga... O que você faz para se divertir? Eu jogo baralho. Joga baralho onde? No bar. Com quem? Com os meus amigos de lá do bar, né? Para onde é que você gosta de ir? Eu gosto de ir para a praia. E onde é que você vai para a praia? Eu fico naquela barraca ali onde eu tomo cerveja. Então, você começa a perceber que a substância meio que se infiltrou na vida da pessoa e você não consegue encontrar outras formas de conexão social ou de hábitos que não sejam relacionados com isso. E muitas vezes a pessoa vai também deixando para trás alguns outros hábitos, vai deixando de fazer certas coisas que fazia em prol de um uso cada vez maior, em um tempo cada vez maior dessa substância. Esse é outro sintoma também, a persistência apesar dos danos. Assim, muitas vezes a pessoa reconhece os danos que estão ocorrendo, são danos muitas vezes na própria saúde, na saúde mental, nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, mas não consegue parar de usar e nem sempre sabe o motivo pelo qual não consegue parar de usar. O uso se mantém ao longo do tempo. E um sintoma, que na verdade é uma síndrome, é um conjunto de sintomas que quando acontece, dificilmente a pessoa não está dependente, que a gente chama de síndrome de abstinência, que é um mal-estar, um conjunto de características que a pessoa apresenta na hora que interrompe o uso da substância. E aí cada substância tem uma síndrome de abstinência mais ou menos previsível, né? A do álcool é muito característica, os tremores, a falta de sono, ansiedade, falta de apetite. Em alguns casos mais intensos pode acontecer crises convulsivas. A pior síndrome de abstinência que existe é a de opioides. Drogas como morfina, heroína, causam a pior síndrome de abstinência que existe. É muito dolorosa, porque a pessoa sente literalmente dor pela falta da substância. Outras drogas não têm muito síndrome de abstinência. Pessoas que têm dependência à cocaína, por exemplo, costumam ter mais aquele primeiro sintoma ali, a fissura, uma fissura muito intensa, muito súbita, e não necessariamente tem uma síndrome de abstinência, que é uma coisa que dura cerca de 2 semanas até 1 mês depois do momento que a pessoa decide parar de usar aquela substância. Bom, então é importante a gente saber esses sintomas para a gente, inclusive, saber o que é que os médicos, o que é que os pesquisadores buscam com o tratamento medicamentoso. Então, a gente busca, na verdade, um medicamento que possa intervir naqueles sintomas. E aí, isso aí é uma subclassificação que eu inventei, que não existe, você não vai encontrar em livro nenhum, ela não tem muita validade científica também. Isso é uma coisa que eu fiz classificando por alto, assim, quando eu elenquei quais são os tratamentos que a gente tem realmente na prática, com bom nível de evidência, que tem já muitos estudos mostrando. Eu vi que eles meio que se classificam, eles se enquadram um pouco nessas 3 possibilidades aí. Então a gente pode pensar em um medicamento que seja capaz de substituir aquela droga. É um medicamento que ele entra para suprir alguns dos efeitos que aquela droga está suprindo para aquela pessoa. Aí a gente pensa num tratamento de substituição, né? Isso seria para diminuir talvez a síndrome de abstinência, para talvez pegar uma droga que está sendo muito danosa e substituir por uma droga que não é tão danosa assim, né? Para conseguir controlar o desejo muito forte pelo uso. Então a gente pensa em tratamentos que têm essa característica. A outra possibilidade é de uma medicação, um medicamento que possa aliviar a compulsão, ou seja, devolver à pessoa a possibilidade de que ela controle esse uso, tanto por diminuir a vontade para iniciar o uso, quanto para que na hora que a pessoa usa, ela consiga interromper esse uso, para que não mantenha um uso tão repetitivo.
Isso a gente pode dizer que é um efeito anticompulsivo, né? E a outra possibilidade é que, ok, a pessoa está tendo danos, mas continua usando a droga. Ela percebe que não está sendo bom, mas continua usando. É uma das características da dependência. Muitas vezes isso acontece porque, se a gente pensar na psicologia comportamental, na hora que a pessoa usa a droga, ela não sente um dano, ela sente uma melhora, ela sente um efeito bom, né? Só que quanto mais próximo do comportamento vem a resposta boa, maior a chance de que a gente repita essa resposta. Então, se ao invés de a pessoa ter um efeito bom, ela tem um efeito ruim, talvez ela não queira mais usar fazer aquele comportamento ou usar aquela droga. Isso a gente chama de um efeito aversivo. É aquela coisa, ninguém coloca o dedo na tomada uma segunda vez. Algumas pessoas colocam, ok. Mas a teoria é essa, ok, se a droga fizer mal, se a droga tiver um gosto muito amargo, se a droga der uma dor de cabeça instantânea, a pessoa não vai querer mais usar. Tudo isso é em teoria, tá bom? Então a gente pode classificar, digamos, os tratamentos que existem de fato, e aí essa é uma pesquisa também não tem muita validade científica, isso aí eu peguei do que está disponível no nosso cotidiano, tá ok? E aí eu coloquei as 5 principais drogas que motivam a busca de um tratamento psiquiátrico no nosso dia a dia, né? O álcool, tabaco, opioides, como eu falei, né? A morfina, heroína, analgésicos, a maconha e a cocaína e outros estimulantes, né? Então, esses são os tratamentos que atualmente apresentam um bom nível de evidência científica, ou seja, já foram feitos muitos estudos grandes com muitos pacientes em muitos centros e que confirmam que, de fato, esses medicamentos têm grande utilidade no tratamento dessas síndromes de dependência, ok? E aí a gente está vendo que o álcool é uma das substâncias para as quais existe a maior quantidade de tratamento medicamentoso disponível. Então, existe o tratamento de substituição, que é com o benzodiazepínico. Medicamentos como diazepam, rivotril, alprazolam, cloxazolam, clordiazepóxido, são medicamentos que eles conseguem meio que fazer a vez do álcool no cérebro, digamos assim. E eles são muito úteis para a gente aliviar os sintomas de síndrome de abstinência alcoólica, por exemplo. Porque eles meio que mimetizam um pouco o efeito do álcool no cérebro. Existem medicamentos com efeito anticompulsivo, que diminuem os comportamentos de busca para a droga e permitem que a pessoa consiga se controlar melhor, como a naltrexona e o acamprosato. E existe um tratamento aversivo que é o de sulfiram, que a pessoa toma de sulfiram, se ela beber, ela vai ter a pior ressaca da vida. Que tem a sua falha óbvia, porque se a pessoa sabe que se ela tomar de sulfiram ela beber, tudo que ela precisa fazer é não tomar o remédio naquele dia e depois beber. Então, assim, é um tratamento que existe, mas que não tem resultados muito bons, assim, não. Se a pessoa realmente está motivada e para usar de sulfiram, ela consegue. Mas, enfim. Para o tabaco, existe... Eu esqueci de colocar ali... Tem um outro medicamento anticompulsivo, que é a vareniclina, que está disponível também. Mas o tratamento que é mais utilizado é esse, a bupropiona, é um medicamento, um antidepressivo, que tem efeitos de diminuir a compulsão, ele faz a pessoa enjoar mais rápido do cigarro. E tem também as terapias de substituição com adesivo, com chiclete, que aliviam também os sintomas de abstinência do tabaco. Para opioides, a principal opção terapêutica que existe hoje em dia é você substituir o opioide injetável, que tem efeito rápido, que é muito danoso, por um que tem um efeito mais prolongado e que não seja tão danoso, como a metadona ou a buprenorfina. E a naltrexona, que também tem um efeito para pessoas que já estão sem fazer uso de opioide. Não é indicado para pessoa que está ainda começando o tratamento, porque ela pode piorar os sintomas de síndrome de abstinência, mas é uma opção também. Eu trouxe essa tabela, assim, ninguém aqui vai ser psiquiatra, ninguém aqui, quer dizer, não,
talvez muitos de vocês talvez sejam ou vão se tornar psiquiatra ainda, não importa a idade. Mas, assim, meu interesse não é que vocês saibam essa lista de medicamentos. Meu interesse aqui, nesse momento, é mostrar para vocês a ausência de tratamentos disponíveis com bom nível de evidência para dependência à maconha e dependência à cocaína e outros estimulantes. Eu gosto muito de ressaltar esse dado porque é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Existe uma certa expectativa, depois que a gente desenvolveu os tratamentos em psiquiatria com os medicamentos, que hoje em dia a gente avançou muito e tem tratamento para muita coisa. Mas é muito importante que vocês vejam que não tem tratamento ainda com bons resultados para a dependência à cocaína e à maconha. Eu coloquei ali interrogado o CBD, porque seria um tratamento de substituição, o canabidiol, para pessoas que estão tentando parar de fumar maconha. Só que esses estudos ainda estão sendo conduzidos, não tem ainda nenhum resultado conclusivo de que realmente, de fato, vai ser uma opção de tratamento. É uma possibilidade, mas não está ainda, não é legalizado ainda o tratamento, não está ainda completamente... Ele é judicializado aqui no Brasil ainda, a gente espera que seja legalizado, mas ainda está engatinhando essa proposta. Então, meu estudo ele se focou nessa pergunta. Ok, não existem tratamentos para usuários de cocaína e maconha, especificamente para isso não existe. Só que essas pessoas usam muito medicamento. Essas pessoas usam muito medicamento. E isso é uma coisa que eu vejo nos serviços públicos, nos serviços privados, né? Então, existe um hábito de se prescrever medicamentos para essas pessoas. O meu interesse era de saber por quê. O que é que faz um medicamento ser prescrito, sendo que tem estudos mostrando que não tem tanta utilidade assim. Então, eu fiz um estudo lá no CAPES, onde eu trabalho, em que eu entrevistei jovens que são usuários de drogas ilícitas, basicamente maconha e cocaína e crack. Eu fiz entrevistas com esses pacientes e com os profissionais que os encaminharam para o atendimento psiquiátrico. Eu usei o estudo que eu fiz, ele se baseou no estudo do itinerário terapêutico, ou seja, eu queria saber quais foram, por onde essa pessoa andou, digamos assim, no seu processo de tratamento, quais foram as coisas que essa pessoa tentou fazer para se tratar, onde é que o medicamento entrou aí. O medicamento entrou logo no começo, entrou depois, primeiro essa pessoa tentou fazer terapia e só depois fazer medicamento, ou não, ou já começou logo buscando a medicação. Então, era isso que eu estava tentando responder com esse estudo. E tem um conceito que é muito importante, que é o de medicalização, que é o processo através do qual uma coisa se torna alvo da medicina. Então, por exemplo, a maconha está sendo medicalizada. É uma droga recreativa e ilegal que, de repente, a gente descobre que tem uma função terapêutica. Então, agora ela está sendo trazida para a medicina. Isso se chama medicalização. Então, na verdade, eu estou interessado em saber por que é que o tratamento para usuários de cocaína e crack e maconha, para os quais não tem ainda uma medicação específica, por que é que está sendo medicalizado, né? E aí, essas são algumas das respostas que eu encontrei a essa pergunta. Primeiro, é importante saber que as drogas ilícitas têm uma associação muito grande com violência, obviamente, que são consequências trazidas pela ilegalidade, e isso significa que esses usuários eles têm uma experiência muito diferente, né, dos usuários de drogas lícitas, e talvez daí a gente entenda por que existe uma certa busca pelo uso do medicamento, porque tem uma associação com violência, com descontrole, com perda dos vínculos, com marginalização, e aí talvez a busca pelo medicamento seja, na verdade, uma busca por um controle externo, né? Como se o medicamento fosse capaz de controlar aquela pessoa. Existe uma expectativa, isso eu vejo tanto em profissionais quanto nos pacientes, de que o uso da medicação é o que vai fazer a pessoa parar de desejar usar a droga. É como se só a medicação fosse suficiente. Não, eu preciso tomar o remédio para eu não ter mais vontade de usar. A gente viu como isso é complicado,
Mesmo os tratamentos que já existem, que são, já foram estudados, eles não são, por si só, capazes de fazer a pessoa deixar de desejar usar droga. Eles controlam alguns sintomas, eles ajudam muito, em muitos casos. Mas eles não têm... As expectativas sobre o tratamento são muito maiores do que a realidade. E existe também a questão de que muitas pessoas usam as drogas para poder cuidar de um problema que elas já tinham antes. Elas estão com problemas na família, tem um problema financeiro, tem um problema social. Muitas vezes o uso da droga, seja qual for ela, o álcool, a maconha, a cocaína, entra como uma espécie de tratamento para essa pessoa. Ela está tentando lidar com o seu sofrimento. E aí talvez sair desse tratamento para um tratamento legítimo, e aí a legitimidade vem da medicina, do medicamento. Então, talvez a busca pelo medicamento seja, na verdade, uma busca pela legitimidade. Tem um sofrimento ali, mas ao invés de usar uma droga ilícita, eu vou agora usar uma droga lícita, né? E uma coisa que é importantíssima é que muitas dessas pessoas usam os medicamentos não por conta dos sintomas da adição, da dependência, mas porque tem também outros transtornos mentais. Tem um transtorno de humor, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de conduta, transtorno de ajustamento, enfim. E para esses quadros existe tratamento medicamentoso com bom nível de evidência, né? Insônia é uma coisa muito comum. As pessoas imediatamente já buscam logo o tratamento medicamentoso para insônia. Então, muitas vezes, o uso da medicação, na verdade, não é para tratar o problema da adição, mas sim uma questão associada. E é muito comum pessoas que têm problema com o uso de alguma droga ter outros transtornos mentais também. Bom, só para terminar, um outro achado desse estudo é que deu para perceber que, comparando outros tratamentos, comparando a medicação com a terapia, comparando o médico particular com o médico do serviço público, comparando esse lugar com esse outro lugar, deu para ver que o tratamento tem uma chance muito maior de dar certo quando existe vínculo, quando existe acolhimento, quando a pessoa se sente bem com o profissional, quando a pessoa se sente respeitada, quando tem a sua autonomia preservada, quando ela pode escolher o tratamento, quando ela tem o direito de poder ter uma opinião sobre o seu tratamento. Isso melhora os resultados do tratamento. Então, qualquer que seja a abordagem que a gente usar para fazer um tratamento para essas pessoas, tem muitos princípios que a gente pode seguir e que a gente busca seguir aqui também na ULICH, né, de trabalhar em equipe, saber que esse é um problema complexo, que a gente não vai ter só uma solução. O medicamento, se ele for útil, certamente não vai ser a única coisa que a pessoa está precisando para fazer um tratamento. A gente precisa buscar tratamentos que sejam legitimados por estudos científicos, se aprimorar tecnicamente para poder oferecer o melhor possível. Então, esses são princípios que nos norteiam para poder ajudar na escolha do tratamento. E é isso. A gente aqui é um problema complexo, é um problema que uma coisa que funciona com alguém não necessariamente vai funcionar com a outra pessoa. A adição é uma coisa que envolve fatores do próprio indivíduo, envolve fatores da própria substância e envolve fatores do que está ao redor desse indivíduo. Então, um tratamento eficaz para isso precisa necessariamente considerar todas essas dimensões, para que a gente possa, de fato, estar prestando um bem para aquela pessoa. É isso. Obrigado, pessoal.